Mariana acorda cedo, como sempre, quando o sol ainda mal aparece no horizonte. O som do despertador é o primeiro a romper o silêncio da casa. Ela levanta da cama com um suspiro cansado, o corpo dolorido após mais uma noite mal dormida. A rotina de sua vida é implacável. Com um simples olhar para o quarto bagunçado e o cheiro de café fresco vindo da cozinha, ela tenta se convencer de que o dia será melhor que o anterior, mas no fundo sabe que ele será, de alguma forma, parecido com todos os outros. Uma luta constante para dar o melhor para sua filha. Clara, uma menina de 8 anos, ainda está dormindo em seu quarto, aninhada em seu cobertor. Mariana se aproxima da porta e observa a filha com carinho. Uma sensação de orgulho misturada com uma leve preocupação. Ela ainda não sabe como fará para comprar os livros escolares que Clara precisa, ou como vai conseguir pagar o aluguel atrasado. Mas, por enquanto, ela se conforta ao ver o sorriso tranquilo de Clara enquanto dorme. Ela se prepara rapidamente, pega sua bolsa e faz um esforço para não acordar a filha. Antes de sair, dá um beijo na testa de Clara, sentindo um aperto no peito. Eu vou fazer tudo o que eu puder para que você tenha um futuro melhor, pensa, fechando a porta atrás de si. O café onde trabalha é pequeno, simples, mas é o que garante o sustento de sua casa. Mariana atende aos clientes com um sorriso gentil, mas por dentro está exausta. As gorjetas são pequenas, os clientes mal notam o esforço dela, mas ela segue em frente, sempre com a esperança de que uma oportunidade pode surgir a qualquer momento. O tempo no café passa devagar, mas Mariana sabe que precisa ser forte, precisa continuar. Enquanto serve um café para uma cliente habitual, a mulher comenta: "Você é uma boa pessoa, Mariana, mas não sei até quando você vai aguentar essa vida." Mariana sorri, mas por dentro sente um nó no estômago. Ela sabe que sua vida não é fácil, que cada dia é uma batalha silenciosa contra a escassez, contra as contas que chegam e a falta de apoio. Ela é a única responsável por tudo, por Clara, pela casa, pelas contas que se acumulam. À medida que o dia avança, o cansaço de Mariana começa a se tornar mais visível. Seus olhos, antes brilhantes, agora estão ligeiramente opacos, como se o peso de tantos dias difíceis estivesse se acumulando sobre seus ombros. Ela imagina por um momento o que seria de sua vida se tivesse algum tipo de ajuda, se pudesse se permitir sonhar com algo além do que já conquistou. Mas não, ela tem uma missão: manter Clara segura, alimentada e educada, custe o que custar. Ao fim do expediente, Mariana vai para casa, seu corpo exausto, seus pensamentos carregados de preocupações. Mas ao abrir a porta de casa, ela encontra Clara já acordada, brincando com um brinquedo velho, sorrindo como se tudo estivesse bem no mundo. Nesse momento, Mariana sente uma paz momentânea, um alívio, como se, por mais difícil que fosse, ela fosse capaz de enfrentar qualquer coisa por sua filha. Mas o peso da vida volta quando ela observa a despensa vazia e percebe que o dinheiro que restou mal será o suficiente para as necessidades básicas. Mariana se senta à mesa, cabeça baixa, mas ao ver Clara correndo até ela com um sorriso brilhante, seu coração se aquece. Eu vou conseguir, eu sempre consigo, pensa, enquanto abraça a filha com força, determinada a não deixar que nada de ruim aconteça com ela. E é com esse pensamento que Mariana segue em frente, mais um dia, mais uma luta. Mas o que ela não sabe é que naquele mesmo momento, algo inesperado vai surgir em sua vida, algo que pode mudar seu destino e o de Clara para sempre. O sol começa a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. Mariana caminha rapidamente pelas ruas estreitas do bairro, tentando aproveitar os minutos de folga após o trabalho para ir até o mercado. Seu bolso está quase vazio, mas ela sabe que precisa levar algo para casa. Clara tem fome e ela não pode se dar ao luxo de ir dormir sem garantir que sua filha tenha algo para comer. Enquanto atravessa uma esquina, Mariana é interrompida por uma cena inusitada. Um homem está sentado na calçada, próximo a um beco, com uma expressão vazia. Ele parece estar em um estado de abandono, com a roupa suja e o cabelo bagunçado, um aspecto que denuncia a falta de cuidados e, talvez, de esperança. Ao olhar para ele, Mariana sente uma estranha mistura de pena e compaixão. Ela já viu muitas pessoas em situações difíceis, mas algo naquela cena a tocou profundamente. O homem, que aparenta ser mais velho, não a vê de imediato. Ele está com a cabeça baixa, os ombros curvados
fechados, como se estivesse imerso em pensamentos sombrios. Mariana hesita por um momento, mas algo dentro dela a impulsiona a se aproximar. Ela não sabe o que a motivou, se foi a solidariedade, a empatia ou simplesmente a necessidade de fazer algo por alguém que parecia tão perdido quanto ela se sente às vezes. Com um passo cauteloso, ela se aproxima e com voz suave pergunta: "Você está bem? Posso ajudar com alguma coisa?" O homem levanta a cabeça lentamente, surpreso, como se estivesse saindo de um torpor. Seus olhos, cansados e marcados pela vida nas ruas, encontram os de Mariana. Ele não diz nada de imediato, apenas observa, como se não soubesse o que responder. Sua expressão é confusa, mas por um momento ele parece relaxar. Mariana, sem pensar duas vezes, tira da sua bolsa o pouco que tem, uma garrafinha de água e um lanche simples que ela havia comprado para o almoço, mas que não teve coragem de comer por saber que Clara ficaria com fome mais tarde. Ela estende para ele dizendo: "Eu tenho pouco, mas talvez isso ajude." O homem olha para o lanche e por um momento hesita. Talvez ele tenha vergonha, talvez esteja acostumado a ser ignorado, mas então ele aceita com um pequeno gesto de cabeça. Mariana se senta ao seu lado com uma calma incomum, não há pressa. Ela não pergunta nada sobre sua vida, apenas fica ali ao lado dele, compartilhando um momento de silêncio. Carlos, o homem que, até aquele momento, parecia ser apenas mais um morador de rua perdido na cidade, finalmente fala. Sua voz, rouca e trêmula, quebra o silêncio. "Você não tem ideia de como esse gesto simples pode mudar o meu dia. Eu não tenho mais esperanças, sabe? O mundo me esqueceu. Todos me olham como se eu fosse invisível." Mariana olha para ele, sentindo a dor em suas palavras. Ela não responde imediatamente, apenas observa sua expressão cansada. Algo nela diz que Carlos tem muito mais história do que aparenta. Ele não é apenas um homem perdido nas ruas. Ele é alguém que por algum motivo foi deixado para trás pela vida. "Eu entendo o que você quer dizer." Mariana responde por fim com um suspiro. "Às vezes parece que estamos apenas lutando contra o vento, mas às vezes um gesto pequeno pode fazer toda a diferença." Carlos sorri fracamente, seus olhos brilhando por um instante. "Você não vai acreditar no que vou te dizer, mas isso já é mais do que muitas pessoas fizeram por mim. Às vezes só precisamos de um pouco de fé, mesmo que ela venha de alguém como você." Mariana sorri de volta, tentando esconder a tristeza que sente ao ver a vida dele tão marcada pela dor e pelo abandono. "Você não está sozinho, Carlos. Mesmo que a vida te tenha colocado aqui, existe sempre uma chance de recomeçar." O silêncio volta a se fazer, mas desta vez não é pesado. Há algo de reconfortante naquele momento, algo que passa entre eles sem palavras. Ambos sabem que, apesar das dificuldades que enfrentam, aquele encontro foi um sinal de algo maior. Carlos, com um sorriso tímido, diz: "Eu não sei o que o futuro me reserva, mas hoje, por essa comida e por suas palavras, eu me sinto um pouco mais vivo." Mariana se levanta, sentindo uma paz estranha no coração. "Eu espero que você tenha forças para seguir em frente, Carlos. Eu sei que a vida tem sido dura para todos nós, mas se você quiser, sempre posso ajudar de alguma maneira." Carlos a observa enquanto ela se afasta, e algo na sua expressão muda. Ele não diz mais nada, mas ao olhar para Mariana, há uma gratidão silenciosa, um reconhecimento que vai além das palavras. Mariana segue seu caminho, mas ao olhar para trás, sente que algo naquele encontro a tocou profundamente. Ela não sabe ainda qual será o impacto daquela pequena ação em sua vida, mas algo dentro dela diz que aquele gesto de bondade irá desencadear uma mudança que pode ir muito além do que ela imaginou. O tempo passou e Mariana continuou com sua rotina diária. O trabalho no restaurante, o cuidado com Clara e as pequenas batalhas diárias para garantir que o dia terminasse com algum semblante de normalidade. Mas por mais que tentasse se concentrar em sua vida simples, uma imagem persistia em sua mente. O rosto de Carlos, o homem que ela havia ajudado naquela tarde. Às vezes, ela se pegava pensando nele, imaginando como ele estaria, se a situação dele havia melhorado ou se ele ainda estava na rua, vagando por um mundo de indiferença. Mas um dia, a vida de Mariana dá uma virada inesperada. Na manhã seguinte ao seu turno no restaurante, ela volta para casa cansada, mas com a satisfação de ter conseguido ao menos um dia de paz para Clara e para si mesma. Porém, quando entra em sua rua, sente um arrepio desconfortável. Algo está diferente. O que deveria ser uma caminhada tranquila até sua porta vira uma sensação estranha de ansiedade.
cidade e, ao virar a esquina, ela vê um grupo de pessoas ao redor de uma ambulância que está estacionada em frente ao hospital particular do bairro. Ela fica parada, sem saber o que fazer, até que uma figura familiar surge na multidão. É Carlos, mas algo não está certo. Ele está inconsciente, com os olhos fechados e com um semblante pálido, sendo amparado por paramédicos que correm para levá-lo para dentro da ambulância. O choque é instantâneo. Mariana sente um nó apertar em sua garganta. Ela havia se preocupado com ele nos últimos dias, mas nunca imaginou que algo assim pudesse acontecer. Ela tenta se aproximar, mas é barrada pelos paramédicos que estão rapidamente se organizando. Eles dizem que precisam levá-lo para o hospital urgentemente. Ela observa, impotente, enquanto a ambulância dispara para dentro do hospital. Sem saber exatamente o que fazer, Mariana segue apressada, mas com o coração acelerado em direção à entrada. Ela sente uma dor no peito ao pensar que Carlos, o homem que ela havia ajudado, agora estava enfrentando algo muito maior do que ela poderia imaginar. Ao chegar à recepção do hospital, Mariana se depara com um bloqueio financeiro que a impede de entrar. O hospital, como muitos outros, não aceita pacientes sem um plano de saúde ou sem garantia de pagamento. O desespero começa a tomar conta de Mariana. Ela sabe que a vida de Carlos está em jogo, mas não tem dinheiro para arcar com o atendimento. Ela tem uma opção: voltar para casa, tentar se esquecer daquilo e lidar com suas próprias dificuldades. Mas no fundo, Mariana não consegue aceitar isso. Ela sentia que de alguma forma havia uma conexão com ele. Desesperada, ela fica parada. Por um momento, a mente cheia de pensamentos confusos e o peito apertado. Ela não pode deixar Carlos na mão, não depois do que ele fez por ela, mesmo que de forma silenciosa, ao ajudá-la a ver o quanto a vida ainda tinha a oferecer em meio a tanta luta. Ele não deveria enfrentar tudo isso sozinho. E, naquele momento, algo estranho acontece. O médico de plantão, um homem mais velho, com uma expressão séria e um olhar penetrante, se aproxima de Mariana. Ele a observa por alguns segundos até que, surpreendentemente, fala: "Você está aqui por causa daquele homem, não é?" Mariana, surpresa, balança a cabeça afirmativamente. "Sim, é o Carlos. Ele foi levado de ambulância. Eu preciso saber se ele está bem, se posso ajudar de alguma forma." O médico a observa com um olhar pensativo e, antes que Mariana pudesse perguntar mais, ele solta uma frase que a faz congelar: "Eu sei quem ele é e eu sei o que ele fez por você." Mariana olha para o médico sem entender direito. "O quê? Como assim?" O médico, com uma expressão suave, coloca a mão no ombro de Mariana e diz: "Carlos não é só um homem perdido nas ruas. Ele tem uma história que você nunca soube." Ele olha para ela com um brilho de reconhecimento nos olhos e continua: "Eu sou o Dr. Henrique e há alguns anos atrás foi ele quem me salvou." Mariana, ainda atônita, tenta entender as palavras do médico, mas algo dentro dela começa a fazer sentido. O médico, vendo sua confusão, explica: "Quando eu estava em uma situação difícil, sem rumo, sem esperança, Carlos foi a única pessoa que me estendeu a mão. Ele não era apenas alguém que pedia por comida nas ruas. Ele foi quem me deu o que eu mais precisava naquele momento: uma chance." Mariana sente um arrepio e a revelação a deixa sem palavras. O médico, percebendo o impacto de suas palavras, conclui: "Eu nunca esqueci o que ele fez por mim e é por isso que hoje posso retribuir. Não vou deixá-lo morrer aqui. Eu vou fazer o que for preciso." Naquele momento, Mariana sente um peso se levantar de seus ombros. Ela percebe que as ações, por mais simples que pareçam, têm um poder imenso e que o homem que ela ajudou na rua não era apenas uma alma perdida. Ele era alguém que em algum momento fez a diferença na vida de outra pessoa, sem esperar nada em troca. Dr. Henrique se vira e começa a caminhar em direção à sala de emergência. Mariana, sem conseguir dizer nada, segue-o com os olhos. Agora com um sentimento de alívio, mas também com uma profunda curiosidade. Como será que essa história de Carlos e a dele com o médico se entrelaçam? O que mais ele esconde sobre seu passado? E o que Mariana agora poderia fazer por ele em retorno?
O tempo parecia desacelerar para Mariana enquanto ela aguardava na sala de espera do hospital. Seu coração ainda pulsava rápido com a revelação que acabara de ouvir, e uma mistura de emoções a envolvia. Ela estava aliviada pelo fato de Carlos estar recebendo o tratamento que precisava, mas ao mesmo tempo não conseguia parar de pensar em tudo o que ele havia enfrentado na vida. Como poderia alguém tão bondoso ser ignorado por tantos durante tanto tempo? E mais importante, como ele ainda mantinha a capacidade de ajudar os outros, mesmo quando sua própria vida parecia ter caído no abismo? O médico, Dr. Henrique, havia sido claro. Ele retribuía a ajuda que Carlos lhe dera em um momento de sua vida em que não tinha mais nada, nem esperança. E ao revelar isso, ele também deixou Mariana com um sentimento confuso e ao mesmo tempo reconfortante. Os ciclos da vida, aparentemente casuais e sem sentido, eram na realidade interligados. Talvez tudo o que acontecia, por mais inesperado que fosse, tivesse um propósito. Quando Mariana finalmente foi chamada para entrar na sala onde Carlos estava, a sensação de ansiedade quase a paralisou. Ela não sabia o que encontrar. O homem que ela havia ajudado estava agora sendo tratado por um médico que lhe devia uma segunda chance. E de alguma forma, ela sentia que essa situação estava muito além de uma simples coincidência. Ela se aproximou da cama de Carlos, onde ele estava ainda desacordado, ligado a alguns aparelhos. Ele parecia calmo, mas a palidez de seu rosto denunciava que ele havia enfrentado algo sério. Sentou-se ao lado dele, observando-o em silêncio. Ela não sabia o que dizer, não sabia como retribuir tudo o que ele havia feito por ela, e agora parecia que ele, de algum jeito, estava retribuindo o que ela fez por ele. Era como se os papéis de ajudante e ajudado estivessem se trocando em um ciclo infinito. Mariana olhou para as mãos de Carlos, suas rugas e marcas do tempo e das dificuldades da vida, e se sentiu profundamente grata, não apenas por ele ter ajudado a salvar a sua vida e de Clara em um momento crucial, mas porque sua bondade parecia irradiar para todos ao seu redor. Ela sabia que ele nunca teria imaginado que um simples gesto de ajudar alguém se transformaria em algo tão grande e impactante, que mudaria para sempre a vida de várias pessoas. Foi então que Carlos abriu os olhos lentamente, como se estivesse acordando de um longo sono. Ele olhou ao redor confuso, até seus olhos pousarem em Mariana. Ele reconheceu o rosto dela e um sorriso tímido se formou em seus lábios. "Você está aqui?" ele perguntou, sua voz rouca, mas cheia de gratidão. Mariana não conseguia esconder a emoção que tomava conta dela, mas ela sorriu de volta e apertou sua mão. "Sim, Carlos, estou aqui, e eu nunca imaginei que você estivesse passando por tudo isso. Eu nunca imaginei que você fosse tão importante na vida de tantas pessoas." Carlos, ainda fraco, deu uma risada fraca, quase imperceptível. "Não sou importante, Mariana. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer quando vê alguém precisando de ajuda. O que aconteceu comigo não importa. O que importa é que, de alguma forma, eu pude retribuir a ajuda que você me deu e que você me deu de coração." Mariana ficou sem palavras. O que ele estava dizendo parecia tão profundo e tão simples ao mesmo tempo. Ela sabia que Carlos nunca pediria nada em troca. Ele não queria reconhecimento, não queria glória, mas algo dentro dela dizia que ela precisava fazer algo para retribuir toda a bondade que ele havia espalhado. Nos dias que se seguiram, Carlos se recuperou lentamente sob os cuidados do Dr. Henrique. Mariana visitava-o sempre que podia, trazendo-lhe comidas caseiras, conversando e, mais importante, aprendendo mais sobre o homem que ele realmente era. Ela soubera de suas lutas, de como ele havia caído nas ruas, após perder a família e, por fim, se tornar um morador de rua. Mas o que mais a tocava era a resiliência de Carlos, a maneira como ele nunca deixou de acreditar no bem no meio do sofrimento. Uma semana depois, quando Carlos finalmente teve alta, ele se virou para Mariana com um sorriso de gratidão. Eu queria agradecer, Mariana. Eu nunca pensei que encontraria alguém que me ajudasse sem querer nada em troca. E o que você fez por mim, mesmo depois de me encontrar naquela rua, me mostrou que ainda há esperança, que o mundo não está perdido. Obrigado por ter sido a luz no meu caminho." Mariana sentiu o peso das palavras de Carlos e soube que havia mais em jogo do que apenas um simples ato de bondade. Havia um ciclo maior em ação, algo que ela não poderia entender completamente naquele momento, mas que sentia no fundo
fundo do seu coração. E por mais que tentasse, ela não conseguia deixar de se perguntar como a vida de Carlos teria sido diferente se ele tivesse sido tratado com mais dignidade por todos ao seu redor. Não há necessidade de me agradecer, Carlos. Eu sou apenas um reflexo do que você fez por mim e por tantas outras pessoas. O que você me ensinou e me ensina todos os dias é que a bondade sempre volta, de uma forma ou de outra. E com essas palavras, Mariana soube que sua vida jamais seria a mesma. Ela agora compreendia a verdadeira força de um gesto de bondade. E ao olhar para Carlos, ela sabia que tinha feito a coisa certa, ajudando alguém em necessidade, sem esperar nada em troca. Mas o que ela não imaginava era que aquele simples ato que parecia tão pequeno na sua rotina diária acabaria transformando 2 vidas para sempre. Com os dias passando e a recuperação de Carlos acontecendo de maneira favorável, Mariana tomou uma decisão importante. Ela sabia que ao seu lado, Carlos poderia ser uma pessoa diferente, alguém que, como ela, teria o poder de transformar o próprio destino e o destino das pessoas ao seu redor. Juntos, eles poderiam começar um novo capítulo. Se você também acredita no poder de espalhar o bem, não deixe de dar um like nesse vídeo. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora mesmo, porque aqui temos muitas histórias inspiradoras como essa. Compartilhe com seus amigos, porque quem sabe uma história como essa não possa tocar alguém que precisa ouvir esse tipo de mensagem hoje. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o bem que você faz ao mundo sempre volta para você.